Hoje no canal do YouTube do Hospital Financeiro, a gente vai conversar um pouquinho sobre o impacto do coronavírus na economia brasileira. A gente deseja falar um pouco sobre as questões do aspecto sanitário, a compreensão e a participação da sociedade no avanço do coronavírus e o reflexo do coronavírus, dessa pandemia de coronavírus na economia mundial e brasileira. A gente já sabe que de dezembro de 2019 até março desse ano, o Covid-19, que surgiu na China, infectou mais de 240 mil pessoas em mais de 180 países, disseminando uma doença respiratória inicialmente semelhante à gripe, porém mais grave e mais letal. Na verdade, as pessoas infectadas pelo Covid-19, elas podem evoluir para um quadro de uma pneumonia viral, com insuficiência respiratória grave, necessitando por isso de suporte de oxigênio terapia e muitas vezes necessitando de uma intubação orotraqueal e ventilação mecânica. Essa é o grande diferencial, é por isso que a gente não pode dizer que essa pandemia pelo coronavírus é uma gripezinha. A gente tem desde pessoas que são assintomáticas, que não vão ter nenhum sintoma, até pessoas que têm sintomas como tosse, uma coriza, febre, e que não evoluem para uma insuficiência respiratória. O grande problema que a gente tem nessa pandemia de coronavírus é quando evolui para uma pneumonia viral com uma insuficiência respiratória. Por quê? Porque a disponibilidade de aparelhos que auxiliam a respiração, né, de ventiladores, ela é menor. Então, toda a questão dessa pandemia de coronavírus é da gente evitar que hajam muitos casos graves necessitando dessa assistência em uma unidade de terapia intensiva, e porque aí a gente vai ter um número elevado de óbitos decorrentes da patologia. Então, é isso que a gente assistiu na China, é isso que aconteceu na Itália, né? Muitos mortos em decorrência da infecção pelo coronavírus. É o que a gente está observando atualmente nos Estados Unidos, com elevação do número de infectados e também de óbitos decorrentes dessa patologia. E aqui no Brasil, nós também estamos com o coronavírus avançando. Há dados, por exemplo, uma análise dos dados brasileiros realizada por pesquisadores da Unesp e também da USP e da Universidade Federal do ABC, indica que o número de casos dobra no país a cada 2 dias e meio. A gente sabe que essa epidemia do coronavírus, ela tem atualmente proporções planetárias, a mais rápida disseminação que a gente tem notícia nos últimos 100 anos. E o que a gente vê? Qual a importância que a gente vê do isolamento social? Por que se recomenda tanto a questão da prevenção? Para que a gente não tenha uma disseminação muito rápida da patologia. A gente chama em epidemiologia que o conceito da curva epidêmica é o mais importante, porque é fundamental achatar essa curva epidêmica para que a gente não tenha a implosão do sistema de saúde. Como o que a Organização Mundial de Saúde recomenda? Que a gente tenha as medidas de isolamento social para que a gente diminua a velocidade de disseminação do vírus e para que a gente também diminua o surgimento de novos casos e assim a gente evite a sobrecarga do sistema de saúde. Agora,
imaginem só o impacto desse isolamento social sobre o cotidiano das pessoas, sobre a saúde mental das pessoas e também a economia do país. A gente já tem estudos lá da China do impacto que teve sobre a saúde mental das pessoas, que algumas pessoas desenvolveram acima do estresse pós-traumático após a quarentena e a vivência, né, da possibilidade de ser infectado pelo coronavírus. Bom, a gente sabe também que esse impacto ele é muito forte, que vai levar anos para a gente se recuperar desse impacto da pandemia, e que o choque econômico causado pela pandemia do coronavírus já é maior que a crise financeira de 2008 e também a de 2001, logo após o ataque das Torres Gêmeas em 11 de setembro lá em Nova York. O crescimento global previsto para este ano, segundo os economistas, ele não vai chegar nem a 1%, 1,5%. Por quê? Porque os países não vão se recuperar rapidamente. A gente não consegue estimar muito o tamanho do desemprego e das falências empresariais que irão ocorrer após essa pandemia. É muito provável que as grandes economias do mundo entrem em recessão nos próximos meses e deverão sofrer um declínio econômico por pelo menos 2 trimestres consecutivos. Então, o que a gente vê diante dessa pandemia? O que se recomenda é que os países ampliem a prevenção da infecção pelo coronavírus, aumentem os gastos referentes ao diagnóstico e tratamento das pessoas infectadas. Agora, com certeza, esse choque é imenso. E sem dúvida alguma é um período de maior incerteza em termos sanitários e econômicos dos últimos 100 anos. E muitas perguntas devem ficar sem resposta ou ao menos sem resposta imediata. Quantas pessoas que vão ser infectadas no mundo todo pelo coronavírus? Quantas pessoas irão falecer em decorrência dos quadros graves de infecção pelo coronavírus? Quantas empresas irão sofrer o impacto que a pandemia está causando e quantas dessas irão decretar falência? Quanto que essa pandemia vai causar de desemprego e quantas pessoas então estarão em situação de insegurança alimentar nesse período de recessão? Acho que são perguntas que a gente não tem ainda uma resposta definitiva, mas a gente sabe que vai ser bem caótico essa retomada da vida social e econômica. Governos ao redor do mundo eles estão anunciando medidas econômicas históricas, né? Você vê isso tudo no intuito de reduzir os danos da pandemia, tanto para os trabalhadores quanto para as empresas. Você vê, por exemplo, o Reino Unido, ele vai pagar parte dos salários dos trabalhadores que estiverem impossibilitados de atuar em virtude da pandemia. Aí quando a gente fala de recuperação econômica, alguns acham que poderia haver uma recuperação econômica tipo V, que a gente fala, ou seja, uma queda brusca da atividade econômica seguida de uma recuperação acentuada, mas pode ser que ela ocorra em forma de U, ou seja, com uma longa linha na base até atingir um período de recuperação, mas, por exemplo, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, ela defende que o mundo adote um plano com 4 pilares para enfrentar a pandemia. E quais seriam esses 4 pilares? Primeiro, exames gratuitos para se diagnosticar a doença, melhores equipamentos para profissionais de saúde, evitando assim que também adoeçam e sejam infectados, e transferência de recursos para trabalhadores, incluindo os trabalhadores autônomos, bem como o adiamento da tributação para as empresas. Isso como uma forma de amenizar os efeitos, os impactos dessa pandemia de coronavírus. Quais os reflexos, então, dessa pandemia de coronavírus na economia brasileira? Bom, o que a gente observa assim, sobre as análises, né, dos economistas é que o cenário que a gente tem aí pela frente é muito negativo.
Inicialmente, você vê, em fevereiro, o governo Jair Bolsonaro previu um impacto de menos de 1 ponto percentual no crescimento previsto, que seria em torno de 2% do PIB. Agora, em março, já cortou essa projeção oficial de 2,1% para 0,02%. É quase certo, então, que o Brasil vai enfrentar um forte recuo da economia, semelhante à crise de 2008 e também à greve de caminhoneiros em 2018. Segundo o estudo da Fundação Getúlio Vargas, o PIB brasileiro ele pode recuar 4,4% em 2020. Se a economia brasileira sofrer uma paralisação semelhante à ocorrida na China, em decorrência das quarentenas, o PIB pode então cair a 0,7% neste ano, segundo estudos da Fundação Getúlio Vargas. O que vislumbra como cenário é uma crise financeira mundial. A Conferência das Nações Unidas sobre o Comércio e Desenvolvimento ele previu que a pandemia poderia custar à economia global até 2 trilhões este ano, ou seja, trilhões de dólares, ou seja, cerca de 10 trilhões de reais. E o Brasil, que depende da venda de matérias-primas, está em uma situação extremamente complicada, muito vulnerável. É certo que a economia brasileira vai caminhar para uma recessão neste ano de 2020. A dúvida que fica é qual que vai ser o tamanho dessa queda. O cenário atual no Brasil é de fábricas paradas ou com redução da produção, o varejo de portas fechadas no intuito de se reduzir a aglomeração e conter a propagação do vírus e uma boa parcela da população isolada, confinada ao domicílio. O resultado, então, desse cenário que a gente espera é uma precarização da remuneração dos trabalhadores, com demissões em massa e muita insegurança. É claro que a situação econômica do Brasil já estava ruim antes da chegada da epidemia do coronavírus, com uma desaceleração do ritmo de crescimento, sendo o desempenho do PIB esperado já em torno de 1,5% a 2% nesse ano. E, na verdade, a gente sabe que a gente já pode sentir os efeitos da quarentena na economia e no desempenho das empresas brasileiras, mas certamente o segundo trimestre deverá mostrar um cenário ainda mais preocupante, porque deve coincidir com o pico do contágio do coronavírus aqui no Brasil. Então, o que os estudos apontam? Que a atividade econômica ela deve recuar 0,3% no primeiro trimestre de 2020, em comparação com os últimos 3 meses do ano passado, e de 6,5% no segundo trimestre. Alguns estudos avaliam que o PIB pode variar neste ano, de acordo com, se a gente for comparar com o que ocorreu na China. Assim, por exemplo, o Brasil poderia crescer 0,2% no caso da gente ter 22 dias de quarentena, e a retração da atividade econômica esperada seria de 1,4%, e já no caso de 32 dias úteis comprometidos, o PIB do Brasil deve despencar aí para em torno de 3,3%. O Banco Itaú ele tinha estimado que o PIB deveria se comportar de acordo com o bloqueio imposto também. Se corresponder a 50% do observado na China, o Brasil poderá ter um crescimento do PIB em torno de 0,2%, mas se houver um bloqueio equivalente a 75% do chinês, poderá recuar 0,7% esse ano. E se falarmos no bloqueio de 100% do bloqueio chinês, a queda do PIB brasileiro esperada é em torno de 1,6%. Estima-se ainda que o PIB no segundo semestre deve recuar 9,6%. Em comparação com os 3 meses anteriores e com uma possível recuperação de 11,9% no período de julho a setembro. Isso são os estudos preliminares e realizados por economistas, né? Já o Banco UBS ele estima que a taxa de desemprego medida pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE deve encerrar o ano em 12,5%. E em janeiro a gente já tinha uma taxa em torno de 11,2%. Ou seja,
quase 12 milhões de pessoas desempregadas aqui no Brasil. No quadro de trabalho, os dados de janeiro de 2020 já apontavam que haviam 38 milhões e 300 mil trabalhadores na informalidade, e que com a quarentena o impacto na renda desses trabalhadores informais seria muito grande. Bom, quais as medidas que o governo brasileiro adotou para enfrentar a crise? O Banco Central reduziu a taxa de juros e disponibilizou 1 trilhão e 200 milhões para o sistema bancário, tentando manter o mercado de crédito funcionando. O governo também propôs um auxílio mensal inicialmente de R$200 para os trabalhadores autônomos, e hoje, nesta quinta-feira, dia 26 de março, o governo está propondo aumentar esse benefício para R$600 por mês. E aumentou também o gasto para conter o coronavírus, com auxílio também, com algumas medidas de auxílio para os estados e municípios. Bom, estima-se também que o déficit brasileiro ele vai dobrar este ano em relação ao previsto inicialmente, que ele vai passar de 103 bilhões para 206 bilhões, ou seja, a dívida bruta do governo ela deve avançar de 76,9% do PIB para 80,8% do PIB. Bom, diante desse cenário que a gente está pregando para vocês, né, que de muito desconforto em termos de sociais e também econômicos, como e onde a gente deve investir nesse cenário de insegurança? Eu acho que a gente, no momento, tem que pensar no longo prazo. O que a gente observa é que as bolsas de valores do mundo inteiro tiveram uma queda acentuada e estão esboçando alguma reação atualmente, mas sempre que a gente tem queda na bolsa de valores, as ações geralmente ficam mais caem de preço, né? Elas ficam mais baratas, mais acessíveis, e isso pode significar um bom momento para comprar ações que estejam baratas e que possuam uma tendência de voltar a se valorizar a longo prazo. Mais uma vez, o que a gente tem que observar é que quando você faz um investimento na bolsa de valores, você tem que pensar que você está investindo numa empresa, como se você se tornasse sócio de uma pequena parcela daquela empresa. Então, o ideal é que essa empresa tenha solidez no mercado, e você tem que observar também aquelas empresas que, em tempos de crise, você possa vir a observar aumento do valor dessas ações. Outra questão é a renda fixa. Para quem tem um perfil mais conservador, a renda fixa continua sendo uma boa opção. O ideal é procurar um investimento de renda fixa que ofereça rendimentos reais acima da inflação, com baixo custo de manutenção e de administração também. Então, evite os fundos de renda fixa conservadores com taxa de administração acima de 1% e aproveite para investir em títulos públicos, tais como Tesouro Direto, as letras de crédito, seja a letra de crédito agropecuária, a letra de crédito imobiliário, e também os títulos privados, como o Certificado de Depósito Bancário, CDB. Eu acho que basicamente é isso. A gente vai estar passando aí por um período realmente de recessão econômica, o que tudo indica, mas fica a dica aí da gente contribuir para minimizar esse impacto do coronavírus e contribuir aí para essa quarentena. Então, o que a gente recomenda para vocês? Fiquem em casa, lavem as mãos, cuidem, né, dos idosos, e no que diz respeito aos investimentos, eu hoje teria uma postura menos agressiva e mais conservadora. É isso, e até o próximo live com vocês, ok?